Olá a todos, estamos aqui para mais uma edição do programa já tradicional, A Psicologia e Você. Eu sou o professor Tavares e agradeço a assistência frequente e contínua. E hoje nós trouxemos para trazer informações sobre como que as emoções afetam o nosso comportamento e são importantes nos processos terapêuticos. Eu estou com o professor mestre em psicologia, psicólogo, especialista em terapia cognitivo-comportamental, Carlos Henrique Gonçalves, professor da nossa querida Universidade Católica de Petrópolis, convidado nosso para falar sobre as emoções. Caro colega Carlos, por favor, a palavra está com você. Apresente um pouquinho do seu trabalho e da sua experiência, e então entramos no tema. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui falando para vocês de um tema que é tão da minha alegria, do meu prazer, da minha responsabilidade, que é falarmos sobre o ser humano, no caso aqui sobre as emoções, né, do ser humano. Então, obrigado, Tavares, pelo convite. Eu sou psicólogo clínico, eu trabalho atendendo pessoas aqui no meu consultório, pessoas que entendem ter ou estar passando por alguma dificuldade psicológica. Aliás, vamos falar um pouco sobre isso hoje, né? Como identificar que a gente possa vir a precisar de um apoio num certo momento da vida. E esse meu trabalho aqui como psicólogo, ele surgiu de uma curiosidade sobre o ser humano, né? Eu fiz o curso de psicologia, logicamente, para ser um psicólogo, mas conviver com pessoas, né, que é o que todo mundo faz, que é o que tanto nos exige nessa nossa vida, me fez criar muita curiosidade sobre as diferentes características, comportamentos e principalmente reações emocionais, né? Então isso me fez me interessar pelo ser humano e eu vi na psicologia um bom caminho para atuar e para trabalhar. E além do consultório aqui, né, estando com pessoas, eu também tenho momentos lá com os alunos, como você comentou, ajudando eles a se formarem também nessa direção, né, para serem psicólogos e ajudarem as pessoas nas suas dificuldades psicológicas, né? Então, mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço ter aceito o convite. Tocar no assunto aluno é sempre uma grande alegria. Eu sei que eles estão em boas mãos. A equipe de vocês é de primeira, eu conheço bastante, estou aposentado, mas sempre encontro maneiras de saber, e as pessoas têm essa felicidade de trazer para mim como que as coisas caminham por lá. Fico feliz de saber que estão em progresso. Carlos, em termos de terapia cognitivo-comportamental, é muito comum que nós foquemos no pensamento, né, segundo a primazia que foi preconizada por Aaron Beck, que agora, em 18 de julho, se vivo fosse, estaria a comemorar 101 anos, faleceu ano passado, após o seu centenário. Ele nos diz que há uma relação de implicação dos nossos pensamentos, nossas crenças a respeito de como que nós ativamos as emoções e então selecionamos e produzimos o nosso comportamento. O que são as emoções, Carlos, e como que elas aparecem, como que elas surgem? Bom, então vamos lá, né? Esse é um tema bastante importante, não só para o profissional, né, terapeuta, como também para as pessoas de uma forma geral. O que é pensamento, o que é emoção? O pensamento, né, até para que a gente chegue na emoção, o pensamento é aquilo que a gente pode identificar nesse momento que está ocorrendo na nossa mente. A gente pode resgatar isso pela frase, né, pela linguagem que a gente identifica, como, por exemplo, estou com medo, né, isso não é justo, não vou conseguir. A gente resgata essa ideia dentro da nossa mente. E essas ideias, né, têm a capacidade, a condição de acionar no nosso organismo, no nosso corpo, as emoções, né? Emoções a gente pode entender como aquilo que energiza a nossa
capacidade de agir. Nós temos um pensamento dentro da prerrogativa da terapia cognitiva, como você comentou. Nós nos deparamos com uma situação, qualquer que seja, um telefone que toca, alguém que chama, alguém que não responde, alguém que nos trata bem, alguém que nos trata mal. Isso significa alguma coisa para a gente e esse significado aciona dentro do nosso organismo uma emoção tal. E aí a gente pode entender como que, em duas categorias, emoções positivas e emoções negativas. Quando a gente entende que algo foi bom para a gente, foi desejado e foi merecido, foi bom, a gente pode acionar emoções positivas, né? Como, por exemplo, uma alegria, um amor, um orgulho, né? Orgulho no sentido de satisfação por ter conseguido alguma coisa. E quando a gente se depara com algo que o nosso entendimento é algo que não nos é agradável, a gente pode acionar emoções entendidas como negativas, como, por exemplo, uma raiva, uma ansiedade, uma tristeza. Isso é do ser humano, isso é necessário, isso faz parte da nossa vivência, isso tem a sua função que, na medida que a gente for conversando, a gente vai falar sobre essas funções, e essas emoções, elas alteram o nosso estado, né? Nos trazendo mais excitação, mais disposição, ou fazendo com que a gente retraia, com que a gente fique mais agressivo, mais agitado. Então, essas emoções vão ter uma repercussão no nosso organismo, né? Então, a gente pode observar a emoção em nós também por alterações do nosso corpo, um coração batendo mais rápido, um falar mais rápido, uma respiração mais ofegante, né? Uma forma de se comportar diferente, desde uma passividade até uma agressividade, ou seja, quando a gente tende a sair daquela nossa forma pessoal, ali mais constante e comum de se comportar, né? Seja por um recolhimento, passividade, ou seja por uma agitação ou até agressividade, a gente está tomado de uma emoção. E aí, eu diria que é bem interessante, não só para o terapeuta, mas para as pessoas de uma forma geral, a gente conseguir identificar o que está acontecendo com a gente, qual emoção foi acionada em mim por conta de como eu entendi aquela situação. Esse é o primeiro passo para que a gente possa lidar com isso. A gente entende, né, que um pensamento, a gente pode trabalhar esse pensamento, melhor compreender esse pensamento e, quem sabe, até aprimorar a forma de entender alguma situação. Mas a gente também entende que a gente não tem esse comando ali sobre a emoção, no sentido de que vou sentir, não vou sentir. A emoção vem, a emoção ela nos toma. O que a gente pode fazer é, ao trabalharmos melhor a nossa compreensão, ir modulando para uma direção mais favorável para a gente a emoção que a gente vem a sentir diante de uma situação. Porque a gente pode entender uma emoção como algo bom ou como algo desconfortável também, né? Mas, como eu comentei, a emoção ela tem as suas funções. A gente sente a emoção no corpo. Muitas das vezes, a gente não se dá conta disso porque a gente reage, né? Mas a emoção, a gente sente no corpo aquilo que altera o nosso estado ali mais comum. A experiência das emoções é interessante. Carlos colocou muito bem, porque é a expressão dos nossos sentimentos. A emoção, ela nos prepara para aquilo que há de vir, né? O que é o vir a ser. Ou seja, nós temos uma ansiedade que é antecipatória disso. Então, como que as emoções funcionam? Assim, eu falei da ansiedade, mas a gente tem também raiva, tristeza, alívio, nojo e medo, né? Diante de situações como nós passamos, que a nossa comunidade, você telespectador, é testemunha ocular dessa situação que foi desesperadora para todos nós. Quem não foi afetado diretamente e teve a empatia de ver o sofrimento alheio, experimentou também muito de medo e muito de ansiedade. Apesar de não estar tão distante assim, né, nós já vemos que as pessoas estão tocando suas vidas. Me explica um pouquinho melhor, Carlos, a função das emoções diante desses momentos traumáticos.
Bom, a função das emoções, né, na continuidade do que você bem colocou, elas são necessárias, elas cumprem uma função de nos permitir nos adaptarmos, nos relacionarmos com as pessoas e com as situações. Então, a ansiedade necessária, né, todo ser humano sente a emoção de alguma forma, a ansiedade é necessária para que a gente entenda que tem algo que a gente precisa se preparar. A tristeza, né? Antes de falar da tristeza, vamos falar da raiva. Né? A raiva é uma emoção que a gente sente, que a gente direciona para alguém ou para algo que veio de uma compreensão de que, peraí, estão me desrespeitando, estão avançando no meu espaço, estão pisando no meu pé. A raiva, então, ela nos sinalizaria uma necessidade de nos defendermos, e às vezes precisamos disso, né? Então, a gente entende a necessidade de fazer alguma coisa, nos defendermos, e a raiva modula a nossa reação àquela situação que a gente entende como ameaçadora. E a tristeza, né? O que a tristeza faz? Eu imagino que ao falar aqui, algumas pessoas já estejam reconhecendo um momento em que vivenciaram uma tristeza. A tristeza, ela faz com que a gente se recolha, né? E aí a gente pode falar também diretamente sobre as últimas experiências recentes que a gente teve na nossa cidade, nas catástrofes, onde a gente viveu muito a situação do impacto de muitas pessoas terem perdas. Então, a tristeza, ela está muito ligada à ideia de termos perdido algo importante, uma condição, um emprego, uma casa, uma pessoa querida, termos perdido o convívio com aquilo, a possibilidade de estarmos com a pessoa, e essa perda, que é muito significante, né, na nossa vida, quando ocorre, ela cria um desequilíbrio ali, uma nova situação para que a gente venha a viver, como, por exemplo, a continuidade da vida sem aquilo que foi tirado da nossa relação. Então, a tristeza, ela tem como função, primeiro, sinalizar que algo não está mais com a gente, algo foi perdido. E nesse movimento de recolhimento, é um momento que nos proporciona, nos propicia também, com que a gente reflita sobre a importância daquilo que perdeu, como foi que aquilo aconteceu, como seguir a vida sem aquilo que era tão importante, como ressignificar, como remanejar, como redesenhar a nossa vida sem aquele emprego, aquela casa, o contato com aquela pessoa, porque uma coisa é certo também, né? Uma coisa é certa. O processo continua, a vida continua, nós continuamos no nosso processo de vida. Então, a tristeza, ela nos permite um tempo de recolhimento para que a gente se reorganize para a continuidade da vida sem aquilo que era e é muito significante e que a gente não convive mais. Então, esse tempo, a tristeza cumpre essa função. É natural que se fique triste. A gente pode entender também quando que viver uma emoção pode vir a ser um problema, né? A gente, na continuidade, vai falar sobre isso. Mas, de uma forma geral, a emoção, ela tem as emoções têm essas funções, nos prepararmos para lidar com as situações. Emoção é necessária, ela é humana, assim como as emoções positivas têm a sua função. O afeto, o amor faz com que a gente se aproxime, com que a gente crie laços, com que a gente tenha uma relação de família, de coleguismo, de apoio, e assim a gente vive melhor porque somos seres sociais, né? Nós vivemos melhor e vivemos numa boa condição quando com pessoas. Então as emoções positivas cumprem também essa função. Que bacana. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo. Fica aí com a gente. E obrigado por estar permitindo a nossa presença em seus lares. Já já voltamos depois da mensagem dos nossos patrocinadores. Até já. Unileia, mais de 300 mil alunos, 1.800 cursos reconhecidos pelo MEC. Tecnologia única que proporciona a melhor experiência EAD do Brasil. 100% digital. Corpo docente formado por mestres e doutores.
Unileia, Polo Petrópolis. Nós mudamos vidas. Hipershopping Petrópolis, Rua Tereza, 1515. Muito bem, estamos de volta e gostaria aqui de lembrar a todos que esse programa segue também com reapresentações às quartas-feiras, às 14h30 e às sextas-feiras às 9 da manhã, e também estamos no Facebook do canal da TV Petrópolis, no canal 10, e também da nossa página do Instituto TCC Assiste. Você poderá também encontrar lá algumas reprises que achar interessante apresentar para si mesmo, representando, ou para alguém, caso tenha gostado do tema. Então, Carlos Henrique, a gente falou um pouco sobre a questão da tristeza, e é importante que os nossos telespectadores compreendam que a tristeza ela funciona no tempo em que nós temos que fazer o luto e aceitar aquilo que foi o revés. A raiva também ela é uma forma de manifesta de que nós estamos, de alguma maneira, experimentando frustrações. E para você perceber se você tem ou não algum grau de raiva permeando a sua mente e o seu estado mental, vamos dizer assim, imagine ouvir palavras como frases no futuro do pretérito. Eu não deveria ter aceito, ela não deveria ter feito isso comigo, eu não queria que fosse assim. Esses aborrecimentos são graus pequenos de raiva que, se a gente não prestar atenção, enquanto pequeninos, nós vamos ter que lidar depois em litígios maiores. Então, fica também essa dica para você perceber nas conversas, principalmente na interação entre familiares, o quanto que a raiva pode ser nociva e o quanto que ela pode ser sinalizadora para a promoção do bem-estar. Então, Carlos Henrique, eu queria que você continuasse aí a nossa importância, a importância da nossa conversa sobre falar sobre como que se utiliza, com que grau de eficácia nós podemos, digamos, esperar um tratamento aonde as emoções são, digamos assim, observadas como indicadoras do estado mental que a pessoa está passando e das suas relações consigo mesma, com o mundo e com o próprio futuro. Então, vamos lá, né? Primeiro é importante dizer que, uma vez diante de um profissional, de um psicólogo, a pessoa já tem ali toda uma condição de ter apoio para entender o seu sofrimento, a ocorrência do seu sofrimento, logicamente, inicialmente em todo um processo de apresentá-lo, de ter contato com ele, de entender as suas nuances em forma de pensamentos e comportamentos, mas tem aquele tempo em que nós sofremos sem que a gente se dê conta que aquilo é um sofrimento passível de ser auxiliado por um profissional. Então, quando que a gente pode entender que uma emoção está indicando uma necessidade de um apoio? Primeiro, entender que emoções podem causar desconforto, emoções negativas. Sentir ansiedade e medo tem o seu nível de desconforto. Sentir raiva não é uma coisa agradável. Sentir a tristeza também é uma coisa que traz desconforto aqui para o nosso coração. Mas quando a gente observa que a gente vive um período de vivências emocionais desconfortáveis, recorrentes, mais do que seria desejável, que isso vem roubando da gente o prazer, de uma forma geral, da nossa experiência de vida, quando isso se alonga além do que seria ali desejável, isso pode ser um indicativo que nós estamos vivendo as nossas experiências, gerando compreensões, acionando emoções e não estamos encontrando ali recursos para que a gente consiga elaborar, encontrar saídas e melhor nos ajustarmos nas situações. A gente permanece ali na compreensão de que aquilo é ruim, mantendo na gente aquela emoção que pode ir crescendo. Se uma tristeza ela vai crescendo, fruto de um processo de perda, até aí natural, tristeza diante de uma perda, mas se isso vai crescendo e a gente não consegue ali redesenhar isso dentro da gente, a gente pode caminhar para o estado depressivo.
né? Então, quando isso acontece, um sofrimento além do que seria desejável, isso pode ser um indicativo que a gente pode precisar de alguém que nos auxilie melhor nessa lida com os nossos pensamentos diante das situações, lembrando que, para a terapia cognitiva, a emoção que a gente está falando aqui, ela é causada pelo que a gente pensou de uma coisa, né? Então, de uma forma geral, esse é um indicativo para que a gente busque ali a terapia. Nós sabemos, né, que ao lidar no processo terapêutico, nós lidamos com a pessoa em sua totalidade e ela vem, de alguma maneira, com algum handicap, com alguma diferença a ser superada, com alguma rigidez a ser flexibilizada. E observar as emoções, ter atenção a elas, é muito importante no processo terapêutico. Carlos, eu conheço suficientemente bem o seu trabalho e o seu cuidado. Quando você recebe um paciente que não está estabilizado, os primeiros momentos, o cuidado com o acolhimento, não é? E nós sabemos também que lidar com as emoções é algo um tanto incerto. Eu gostaria que você nos dissesse como que é lidar com essas emoções e o que acontece, né? E o que deve acontecer quando o nosso paciente, o nosso cliente, não se sente bem e se desorganiza um tanto mais quando começa a tocar aqueles pontos mais dolorosos, aquelas dificuldades mais arraigadas, fruto de alguma crença que ele tenha e que eventualmente ainda a desconhece do ponto de vista consciente. Ele conhece porque ele vive aquilo com aqueles automatismos. Mas esse desvelar pode realmente exigir do terapeuta um pouco mais de cautela. Conta um pouquinho para a gente como que é a tua praxis, né? Como que acontece diante de uma catarse ou algo parecido com isso, quando a pessoa dá de encontro àquilo que realmente, efetivamente, é o núcleo da sua dor. Eu diria que o fato de sermos seres humanos, além de terapeutas, naturalmente seres humanos, e também sentirmos emoções, isso nos ajuda muito nesse momento. Quando alguém chega envolvido de uma emoção muito forte, ou no primeiro momento no consultório, ou quando a gente acessa um tema muito aflitivo, pode ser que esse estado emocional esteja ali dominando a pessoa, como você comentou. E quando a gente está dominado por essa intensidade emocional, a gente tende a ficar muito mais reativo nas nossas ações, porque a gente quer eliminar aquilo que a gente entende que está nos causando mal, e a gente perde também bastante da nossa capacidade de pensar sobre o que está acontecendo com a gente, inicialmente, ali, sobre o que eu entendi quando me deparei ou me deparo com essa situação que me deixa com muita raiva ou muito triste. Quando envolvidos numa situação, essas capacidades, a reatividade fica maior e a capacidade de autorreflexão fica menor. Então, nesse momento, até por um processo de empatia e compaixão, e aí eu não estou falando pena, entender que o sofrimento no outro ser humano, independente da razão, independente do motivo, é um sofrimento real. Então, se você chega muito triste por uma situação tal, que pode parecer muito simples, numa visão cotidiana, entender a intensidade daquela emoção para o sujeito. Eu percebo que ter perdido essa situação, não ter conseguido ir naquela festa que você tanto queria, foi uma coisa muito pesada para você. Então, observar, entender o tamanho daquela emoção naquela pessoa, receber, acolher aquela pessoa no que ela sente. Quando alguém muito emocionado, tomado pela emoção, percebe que não está sendo julgado, está sendo compreendido, não está sendo ali pressionado a mudar, está sendo respeitado no seu tempo de emoção intensa. E quando com a emoção intensa, a gente fica confuso. Quando uma pessoa ela é aceita nessas condições, ela tende a ficar mais ali suscetível a acalmar, até para que no momento possível seguinte, depois de já um pouco mais calmo diante daquilo, a gente vá conversar sobre os pensamentos. Então, eu diria acolher,
né? Acolher e validar aquilo que o sujeito está passando. É uma pena, Carlos, que nosso programa seja curtinho. Mas eu acho que o nosso público já tem uma ideia da qualidade do seu trabalho, da sua experiência. Queria dizer também que me sinto muito honrado em tê-lo como parceiro lá na nossa especialização no Instituto. Seja sempre bem-vindo, o canal está à sua disposição, o Instituto também. E agradeço também a nossa já frequente audiência. Muito obrigado por estar conosco. E, se quiser nos assistir novamente, utilize aí os nossos canais alternativos. Um grande abraço, obrigado, Carlos Henrique, e até a próxima, se assim for possível. Um mês de férias está vindo por aí, sejamos cautelosos, mas também sejamos humanos o suficiente para ter um bom proveito. Até a próxima para todos. Eu sou o professor Tavares e este é o programa Psicologia e Você.